Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Últimos Dias Chegou a Hora. É com muita alegria em poder estar com você para juntos estudarmos a palavra do nosso Deus. E no vídeo de hoje vamos falar de uma igreja verdadeira, uma igreja que recebeu o Evangelho, uma igreja que tinha dons espirituais, que crescia, que cantava, que pregava, que evangelizava, mas que estava doente por dentro, a igreja de Corinto. E o que Paulo escreveu a esta igreja não é apenas história, mas é uma carta de advertência em nossos dias, porque os mesmos problemas que ali existiam, existem também hoje. Mas antes, quero te convidar a fazermos uma oração. Pai, Santo e Eterno Deus, muito obrigado, ó Deus, por todas as bênçãos em nossas vidas. Neste momento a Tua palavra encontra-se aberta e queremos entendê-la. Por isso te suplicamos humildemente o auxílio do Teu Espírito Santo, unicamente em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje tem como título Quando a Igreja Adoece. Sabemos que Paulo, em sua segunda viagem a Corinto, ele passa 18 meses, funda uma igreja e segue para Éfeso. Paulo deixa uma igreja organizada. Essa igreja que recebeu o Evangelho, tinha dons espirituais, que pregava, que cantava, que evangelizava, agora estava passando por uma grande crise interna. Havia divisões, formações de grupos, o chamado panelas. Havia muitas panelas formadas. A igreja estava dividida em 4 grupos, a igreja de Corinto. Essa igreja estava sofrendo com imoralidades sexuais e o pior de tudo, a indiferença dos líderes em resolver essas questões. Essa igreja estava tendo conflito entre irmãos a ponto de um querer levar o outro a tribunais para poder dirimir esses conflitos, trazendo um grande escândalo perante a sociedade. Então uma família, a família de Cloé, preocupado com a saúde da igreja, com a reputação da igreja, escreve para Paulo, informando tudo o que estava acontecendo no seio da igreja. É nessa conjuntura que Paulo escreve essa carta para a igreja de Corinto, na tentativa de solucionar os problemas ali apresentados. E é o que eu te convido nesse momento a estudarmos 1 Coríntios, do capítulo 1 ao capítulo 6. Aqui, no capítulo 1, versículo 11, nós iremos ver o primeiro desafio encontrado, o primeiro problema que a igreja estava enfrentando, a formação de grupos. Nos diz o seguinte: me foi informado pelos da casa de Cloé que há contendas entre vós. O versículo 12 nos diz o seguinte: refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Qual a forma que Paulo utiliza para resolver essa questão? Ele tenta buscar aqui uma conscientização da condição humana, mostrando que nós não somos nada, somos apenas servos. Isso aqui estava tão sério, essas divisões na igreja, essa formação de panela na igreja, que no versículo 14, Paulo, ele dá graças a Deus. Ele fala assim, capítulo 1, versículo 14, dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizeis, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Ele deu graças a Deus, olha, ainda bem que eu não batizei vocês, porque senão vocês iam dizer que foram batizados em meu nome. Então, de que forma Paulo tenta resolver todo este conflito? No capítulo 3, versículo 3, Paulo tenta trazer uma consciência à igreja. Porquanto, havendo entre vós, as coisas que existiam, olha, porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Paulo está mostrando aqui a natureza, a carnalidade que havia naquele momento na igreja. Nada de espiritual, estava na carne. Aí ele pergunta, quem é Apolo?
E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Aí ele fala assim, ó, no versículo 6, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Ele está dizendo, meu querido, pare de ciumar, porque o seu irmão prega e você não prega. Um canta e você não canta. Percebam que todos vocês são importantes. Nós não estamos competindo. Nós não estamos concorrendo. Nós estamos trabalhando com o mesmo objetivo. Eu plantei, Paulo regou. Então, não tenha ciúme pelo que plantou ou pelo que está regando, não. Nós não estamos competindo. Pare dessas contendas e dessas brigas, destes ciúmes, dessas invejas por posições, por cargos, a ponto de vocês se dividirem para disputar cargos na igreja. Ciúmes porque um tem um dom de cantar, um tem um dom de pregar, um é de evangelizar, e vocês ficam competindo entre vocês a ponto de criar panelas, grupos dentro da igreja. Nós não estamos competindo entre um outro, não. Nós estamos lutando pelo mesmo objetivo. Aí no versículo 7 ele esclarece: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aí, Paulo, para poder finalizar este assunto com a igreja, no capítulo 4, no versículo 2, ele deixa bem claro quem somos dentro da casa de Deus, independente de nossa posição. Ele fala: ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles sejam encontrado fiel. Despenseiros, ou seja, somos mordomos da casa de Deus. Somos servos da casa de Deus. Cristo havia dito que aquele que quer ser o maior, que seja o menor. Não há no mundo cristão, nessa caminhada cristã, a ordem, a pirâmide de Deus está invertida. Então, assim, na igreja havia muita inveja, ciúmes e contendas. E Paulo tenta resolver trazendo luz, esclarecimento para esses grupos que havia se formado. Outra questão que a igreja estava sofrendo era a questão da imoralidade sexual. Mas antes, eu gostaria de mostrar para vocês o que nos fala o Testemunhos, volume 4, página 610, a respeito dessas divisões, dessas brigas e desses ciúmes que muitas vezes acontecem. É muito comum acontecer em nossos dias, porque quem está por trás de tudo isso? Olha o que nos diz aqui, em Testemunho, volume 4. Satanás trabalha incessantemente para que haja desunião entre o povo de Deus. Se ele conseguir dividir, enfraquecerá o poder da igreja. Então nós podemos aqui ver de maneira muito clara que essas divisões que estavam acontecendo na igreja de Corinto tinham um propósito muito claro de enfraquecer uma igreja que estava crescendo de maneira extraordinária com o poder do nosso Deus. Agora, outro problema que a igreja estava enfrentando era a questão da imoralidade sexual. Em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo de 1 a 2, olha o que nos diz: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de alguém de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Algo terrível estava acontecendo na igreja de Corinto. Um jovem estava saindo com a mulher de seu pai, a sua madrasta.
este fato se tornou público. Toda a comunidade, o corpo de Cristo, tinha consciência, sabia disso, quanto a sociedade. E o que tornou ainda mais agravante foi a indiferença da liderança. Eles ensoberbeceram o coração, se orgulhavam de não fazer absolutamente nada. Em outras palavras, eles diziam: nós não iremos fazer absolutamente nada. Quem somos nós para julgar? Todos nós somos pecadores, cada qual preste conta a Deus pelos seus atos. E eles se orgulhavam dessa indiferença na casa de Deus, trazendo uma enorme maldição sobre todo o corpo de Cristo. Qual foi a orientação de Paulo? Como Paulo tenta resolver, orientar a igreja de Corinto? Olha o que nos diz em 1 Coríntios 5,13. Mas Deus julga os que estão de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo estava dizendo, em outras palavras, o seguinte: olha, os de fora, os que não é membro da igreja, Deus julgará. Mas os que são membros da igreja está sob a jurisdição da comissão. Se esse jovem está cometendo tamanha barbaridade, você, como comissão da igreja, o corpo da igreja, precisa tomar um posicionamento e removê-lo do corpo de Cristo. Quando fala tirai da comunhão, expulsai. Aqui, Paulo não está dizendo para abandonar, jogar fora e que está perdido, não. Se trata de representação. Esse ato se tornou algo inofensivo. Se tornou algo muito natural e comum, não só para o jovem que estava praticando, quanto para a direção da igreja. E Paulo chega e repreende: vocês estão orgulhosos, deveriam ter tristeza, deveria estar chorando pela postura que vocês estão tendo diante deste fato. Aqui em Testemunhos, volume 3, página 265, nos diz o seguinte: nada enfraquece mais a igreja do que o pecado não repreendido. A tolerância do mal é traição ao céu. Ou seja, a igreja, a comissão, quando ela não toma as medidas cabíveis, porque isso aqui é ordenança, é algo ordenado por Deus, ela se torna traidora de Deus. Agora, eu gostaria de destacar algo muito importante. Hoje, em nossos dias, há um grande equívoco, e isso tem sido base para poder sustentar a libertinagem de muitas pessoas, de querer viver da maneira como bem entende e dizer: olha, mas ninguém tem direito de julgar a ninguém. E isso estava acontecendo na igreja de Corinto. E é o que nós iremos esclarecer neste momento. Preste atenção que Mateus capítulo 7, versículo 1 nos diz o seguinte: não julgues para que não seja julgado. O versículo 5 nos diz o seguinte: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Cristo estava condenando o espírito farisaico, ou seja, pessoas que estavam nas mesmas condições de pecadoras, falhas, miseráveis, mas fica apontando o pecado do outro, fica condenando, fica julgando. Isso ninguém tem o direito. Você e eu não temos o direito de apontar e julgar a ninguém. Essa questão de Mateus, capítulo 7, versículo 1, versículo 5, é inquestionável. Deus deixa claro. Deus condena. E isso compete a Deus. Mas a questão não é essa. Aqui aonde acontece o equívoco. Hoje muitas pessoas pegam o capítulo 7 para justificar os seus erros e permanecer sem nenhuma sanção, sem nenhuma disciplina ou remoção
justificando que ninguém tem o direito de disciplinar ou remover, porque todo mundo é pecador. E não é bem assim, não. Observe que quando Paulo, num capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 13, ele fala, vamos voltar aqui, nos diz o seguinte aqui, ó. Mas Deus julga os que estão de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Paulo está se tratando de remoção, de disciplina diante deste fato tão escandaloso, tão vergonhoso para a casa de Deus. Mas afinal, essas duas passagens estão se contradizendo? Mas Mateus deixa claro que ninguém deve julgar. Deus condena. Cristo condenou essa atitude de julgar o irmão. E por que Paulo aqui está pedindo que a igreja de Corinto remova o perverso, o jovem que cometeu um tamanho ultraje na casa do Senhor? Percebam que são duas coisas diferentes. Mateus 7, 1 e versículo 5, ali é no sentido espiritual. 1 Coríntios 5, 13, trata de responsabilidade eclesiásticas. É isso que as pessoas acabam confundindo. Disciplina, remoção, conforme a gravidade, é ordenança. É algo concedido, autorizado por Deus. Quando a igreja, a comissão procede em conformidade com os mandos de Deus, produz duas coisas. Primeira, honra a glória de Deus, quando ela procede conforme os mandos do Senhor. Tem duas finalidades. Primeira, produz a glória de Deus, no sentido de temor. Aquele pecador, aquele pecado, aquele jovem que caiu, e quando a igreja age de acordo com os mandos de Deus, vai produzir nos demais o seguinte sentimento: meu Deus, fulano de tal pecou, caiu e foi removido, foi disciplinado. Se eu não cuidar, a mesma coisa pode acontecer comigo. Provoca um temor. Isso glorifica a Deus. Segundo ponto, restauração e salvação do pecador. Esse é o sentido da disciplina. É algo terrível. Hebreus aqui nós iremos ver que é algo terrível quando quem passa por isso tem que sofrer uma remoção ou tem que ser disciplinado, é algo vergonhoso, mas de acordo com os testemunhos de Jesus e a palavra de Deus, é os meios que Deus usa para salvar, restaurar aquela alma e evitar que casos semelhantes se repitam na casa do Senhor. Aqui nos diz ainda em Testemunhos, volume 3, que é traição quando a comissão deixa de agir em conformidade aos mandos de Deus. Nos diz o seguinte: nada enfraquece mais a igreja do que o pecado não repreendido. A tolerância do mal é traição ao céu. Em continuidade ao estudo, aqui em 1 Coríntios 5, de 5 a 7, nos diz o seguinte: entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Aqui já foi dito, se trata da remoção. Entregar esse cidadão a Satanás não é dizer, toma aqui Satanás, esse aqui está perdido, condenando, não. Se trata aqui de disciplina, de remoção, dependendo do caso. Antes de nós continuarmos a leitura, eu vou dar um exemplo para que Mateus 7, 1, em comparação com 1 Coríntios 5, 13, fique claro essas duas questões. Uma se trata de em sentido espiritual, a outra se trata de responsabilidade eclesiástica. Imagine a seguinte situação: você vai a uma repartição em sua cidade, um fórum, por exemplo, e lá está o regimento interno com o seguinte: proibida a entrada de pessoas com sandálias, shorts, minissaias, camisetas, etc. Aí o guarda impede ou segurança que você entre no local.
Esse guarda, ele não está julgando o seu caráter. Ele não está dizendo que você é inferior a ele. Ele não está dizendo que você é pecador. Ele está respeitando um regimento interno, um código de conduta, por se tratar de um estabelecimento jurídico, de ordem, reverência, por se tratar de um local de autoridade. De igual modo, é a casa do nosso Deus. Ordem e decência. Ali, você e eu não temos o direito de fazer o que bem entendemos. Se em um estabelecimento humano, você e eu temos que ter todo o respeito, toda a solenidade, toda a reverência, quanto mais a casa do nosso Deus. Em continuidade à leitura, nos diz o seguinte: o orgulho de vocês não é bom, porque a comissão estava orgulhosa por não tratar desse assunto. A indiferença deles era terrível. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? De fato, que moral a comissão teria de resolver outros casos, ainda de menos gravidade ou semelhante, ou casos semelhantes, uma vez que ignorou em resolver essa situação? Ou seja, uma maçã podre vai contaminar todas as outras maçãs do cesto. Livre-se do fermento velho, para que seja a massa nova e sem fermento, como realmente são. Aqui se trata daquele ponto de glorificar a Deus, no sentido de produzir temor, e salvação e restauração do pecador. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça aos que por ela são exercitados. No momento, é doloroso, é difícil, mas é um mal necessário. Olha o que nos diz em Testemunho para a Igreja, volume 7, página 262. Isso aqui é algo muito sério. A disciplina na igreja é necessária para a glória de Deus e a salvação do pecador. O afastamento é, muitas vezes, o único meio de levá-lo ao arrependimento. Sabe, quando a igreja ela se omite, ela se torna indiferente, ela está dizendo para a pessoa que o pecado não é ofensivo, que o pecado não causa nenhum dano. E foi isso que Paulo estava tentando ensinar a sua igreja, em dizer para a sua comissão: vocês não deveriam se orgulhar dessa atitude de vocês. Vocês estão agindo de traição para com Deus. Vocês sabem qual é a sua posição como liderança? Vocês são guardiões da casa de Deus. Vocês devem zelar, preservar a imagem da casa de Deus. A indiferença deles nessa situação estava trazendo vergonha, ridicularizando a casa de Deus diante as suas omissões. Outro caso terrível que estava acontecendo na igreja de Corinto era a briga entre irmãos. Estava terrível, muita confusão, muitas brigas, a ponto de um que leva ao outro aos tribunais. Olha o que nos diz aqui em 1 Coríntios 6, de 1 a 2. Se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Se vocês hão de julgar o mundo, acaso não são capazes de julgar as causas de menor importância? Aqui era outra situação vergonhosa que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo falou para eles: se algum de vocês tem queixa contra outro irmão, como ousa apresentar a causa para ser julgada pelos ímpios, em vez de levá-la aos santos? Se
nós observarmos, Paulo estava dando o conselho que está relatado em Mateus 18, versículo 15 a 16, que nos diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhastes a teu irmão. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Quando Paulo fala assim, para a vergonha vos digo, não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós, que possa julgar no meio da irmandade? Todos os conflitos que estavam havendo ali, entre eles, estavam acabando nos tribunais. Imagine o escândalo perante a sociedade. Aqueles irmãos só vivem brigando, não saem do judiciário. No versículo 7, Paulo nos diz: o só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Só o fato de existir conflitos já é uma grande derrota, quanto mais está levando a demanda perante os tribunais. E aí Paulo dá aqui a seguinte solução: por que não sofres antes a injustiça? Por que não sofres antes o dano? Sofrer o dano é terrível, né? Sofrer a injustiça é terrível. Mas Paulo em outra palavra diz: olha, querido, é melhor você sofrer o dano e glorificar a Deus. É melhor sofrer o dano e ganhar o teu irmão, de que vocês dois se perderem. Sofra o dano. Sofra a injustiça. O mais injustiçado foi o nosso Deus. Mas quem está por trás de tudo isso? Nós podemos ver que aqui na igreja de Corinto estava sofrendo com divisões, imoralidade sexual e briga entre irmãos, chegando até aos tribunais. O que nos diz em Testemunho, volume 5, página 620? Satanás procura desmoralizar o povo de Deus e enfraquecer seu testemunho diante do mundo. Que influência vai ter perante a sociedade? Que efeito terá as pregações, as mensagens, a pregação de que Jesus está voltando diante de tanto escândalo, diante de tanta vergonha que a igreja de Corinto estava passando? E aqui nós podemos ver o nosso grande adversário. Satanás procura desmoralizar o povo de Deus e enfraquecer o seu testemunho diante do mundo. Em Efésios 6,12 já nos diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Querido, um dia tudo isso aqui vai passar. O nosso conflito, a nossa briga não é entre você e eu, não é entre você e sua esposa, seu pai e sua mãe, não. Nós vivemos em uma luta espiritual. O tempo de Lúcifer está chegando ao final. É a única forma que ele tem de atingir o coração de Deus, é tirando a minha oportunidade, a sua oportunidade de um dia morar nas mansões celestiais. Mas que pela graça de Deus, todas essas diferenças que porventura existir entre o povo de Deus seja para sempre banida e que nós possamos receber de fato o batismo do Espírito Santo. Vejamos que tem algo muito, muito específico, porque Satanás ele intensifica tanto esses conflitos na casa de Deus. Vejamos. A impureza é uma das armas mais bem-sucedidas de Satanás contra a igreja. O pecado de Acã levou o exército de Israel à derrota, até que o pecado fosse descoberto e removido. O Senhor não poderia abençoar o seu povo.
Veja o quanto isso é sério e delicado. Até que o pecado fosse descoberto e removido, o Senhor não poderia abençoar seu povo. O mesmo perigo ainda existe. Quando pecados são acariciados entre o povo de Deus, sua força e sua presença se retiram. Então aqui nos deixa claro de que quando há pecado acariciado, Deus não se faz presente em seu templo. Quando o pecado é acobertado e permitido entre o povo de Deus, o Espírito do Senhor se retira e a maldição divina repousa sobre a igreja inteira, até que o mal seja visto e removido. Nosso grande adversário apresenta suas tentações de maneira tão disfarçada que muitas vezes parece uma boa coisa. Precisamos estar familiarizados com seus planos para que não sejamos enganados. E aqui, para finalizarmos, Satanás tem um propósito especial em impedir que a verdade para este tempo seja proclamada. Ele atua entre o povo de Deus para causar divisão e desviar mentes da obra presente. Nós podemos ver que a estratégia de Satanás é a mesma. A história está se repetindo. Então, assim, isso é algo que, para ter um discernimento, tem que ser com oração. Porque, às vezes, você pode olhar para o irmão. Não. Você lembra que quando Pedro tentou afastar Jesus da cruz para impedir o plano da salvação? Qualquer um de nós, se vacilar, podemos nos tornar um agente de Satanás. E nós podemos ver aqui que Satanás, ele usa as pessoas que dão brechas, que dão espaço para ele atuar. Assim, da mesma forma como ele usou Pedro, ele pode usar tanto a mim quanto a você. Se nós não vigiarmos, se nós não orarmos, não estivermos atentos, é por isso que o conselho aqui nos adverte. Precisamos estudar e nos familiarizar com seus planos para que nós não sejamos enganados. E aqui, em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 396. Olha o motivo de tantas divisões, tantas intrigas, ciúmes, brigas, invejas, imoralidades sexuais. Satanás, ele sabe que há uma condição estabelecida para que o Espírito Santo atue em sua igreja. Veja o que nos diz. Satanás bem sabe que o êxito da causa de Deus depende da pureza da igreja. E por isso ele procura introduzir seus enganos e corrupções entre o povo de Deus, para que o poder divino se retire. Ou seja, se estamos vivendo em uma época onde esteja existindo, ou seja, se estamos vivendo em um templo que está com divisões, brigas, disputas, imoralidades sexuais, mediante os testemunhos de Jesus, o Espírito de Deus não pode permanecer neste lugar. Vocês lembram do Pentecostes? Qual foram as condições para que o Espírito Santo fosse derramado sobre os discípulos? Só depois que eles resolveram todas as diferenças, todas as picuinhas, todas as brigas entre eles. Aí sim, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos. Não se engane, as condições são as mesmas. Se eu não me purificar, se eu não abandonar os meus pecados, se eu não procurar me santificar diante do meu Deus, este corpo, que é o templo do Espírito Santo, fica impedido. Ele impede que o Espírito Santo habite. E o alto clamor, a obra final, fica comprometida. Que Deus te abençoe. Que Deus possa tirar as escamas dos nossos olhos, que possamos ter um discernimento espiritual e compreender de acordo
Efésios 6,12, que a briga não é contra a carne, sim contra o espírito, contra as potestades do mal. Que Deus te abençoe e te guarde, e que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida, e que possamos todos estar de pé no grande dia do Senhor. Que Deus te abençoe. E lembre-se, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.